Olá, sejam todos bem-vindos ao meu curso de C Sharp. Sou Lucas Santanas, desenvolvedor .NET Core, e na aula de hoje a gente vai estar a abordar sobre os tipos de dados. Bem, vocês provavelmente devem estar se perguntar o que são tipos de dados. Bem, um tipo de dados define os valores que uma variável pode armazenar e as operações que podem ser realizadas sobre esses valores. Bem, na aula passada então, a gente abordou sobre variáveis. E vimos que as variáveis elas têm um tipo de dados, que no caso são os tipos de dados que definem quais valores essa variável pode armazenar e quais tipos de operações a gente pode estar fazendo sobre estas variáveis que a gente declara. No exemplo de hoje, a gente tem string, nome, int, idade, float, peso. E a gente já vai estar vendo então com mais detalhes o que é essa string, int, float. Uma vez que a gente já viu que o nome é uma variável, idade é uma variável e peso também é uma variável. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar com mais detalhes sobre os tipos de dados. Em C Sharp, os tipos de dados são classificados em dois tipos, que são tipo por valor e tipos de referência. Bem, os tipos de valor armazenam diretamente os dados ou o valor que a gente está passando. Quando você copia uma variável de um tipo de valor, o valor é copiado. O que na verdade isso quer dizer? Quando a gente tem uma variável de um tipo de valor, se a gente atribui um valor à variável, esta variável copia ou tem esta informação. A gente vai ver isso na prática com mais detalhe. Bem, e aqui a gente tem uma tabela com o tipo de dado, a descrição, o intervalo de valores ou a quantidade de valores que esse tipo de dado aceita, até que ponto. Bem, nós temos o primeiro tipo de dado, que é o int, inteiro de 32 bits. O int ele é um tipo de dado que só aceita valores numéricos. E esta é a gama de valores que ele aceita. Ele aceita de menos este valor até esse valor, que são valores que podem ser armazenados numa variável do tipo int. E esse inteiro de 32 bits, para quem não sabe o que é um bit é a menor unidade de medida da informação. Para quem quiser mais detalhes, pode procurar saber sobre as medidas das informações. Logo encontrará mais detalhes sobre esses bits e outras medidas da informação. Bem, aqui temos o tipo long, que no caso ele tem este valor, de menos este valor até este valor, que quer dizer que o tipo long já armazena mais quantidade de valores em relação ao tipo int. Quer dizer que nós podemos armazenar numa variável do tipo long até este número. Temos o tipo short, que ela sai deste valor, ou do intervalo deste valor, menos 32.768 até 32.767. E aqui temos o tipo byte, que ele sai de 0 a 255. E ele é simplesmente inteiro sem sinal de 8 bits. Temos o S-byte, que armazena então de menos 128 a 127. Temos o int, que armazena esta quantidade de valor. Temos o long, que armazenamos essa quantidade de valor, armazena de 0 a este número. Temos o short, que armazena de 0 a este valor. Bem, se a quantidade desse valor vos importa ou vos intimida, podem saber que no âmbito da declaração de variável vocês não precisam, a princípio, conhecer estes valores. Mais para frente, para quem tiver, se calhar, desenvolver sistemas críticos, aí sim ele poderá ou será obrigado a conhecer todos os detalhes do tipo de dados.
Bem, ainda nos tipos de valor, a gente tem os valores. No caso aqui nós temos os inteiros que não possuem, são aqueles números que não possuem valores, ou casas decimais. No caso aqui, a gente tem os componentes flutuantes, ou os que possuem as casas decimais. Temos o float, que é de 32 bits, e logo ele armazena de 1,5, de menos, mais ou menos, quer dizer, sair desse número positivo ou negativo, 1,5 vezes 10 elevado a menos 45 a este número, que vai dar um valor muito, muito grande, pessoal. Temos o tipo double, que armazena desse valor 5,0, quer dizer que o tipo double vezes 10 menos 32 a 1,7 vezes 30. E ainda temos o tipo decimal, que é um ponto flutuante de alta precisão, usado em cálculos financeiros, e ele armazena deste valor a este valor, que vai ser valor com casas decimal e valores muito, muito grandes. O decimal é usado para bancos, operações e muita coisa, em muitos casos são usados os tipos decimal. E ainda nos tipos por valor, a gente tem os valores lógicos, que no caso é um bool ou booleano, que ele aceita simplesmente dois valores, true ou false, que em português é verdadeiro ou falso. Este tipo booleano é bastante usado em programação, quando a gente quer definir, por exemplo, valores simplesmente com dois valores. No caso, verdadeiro ou falso, se foi apagado ou não, e assim sucessivamente. A gente tem também o tipo char, que é um caractere Unicode de 16 bits. O tipo char é um tipo basicamente especial porque ele só aceita um caractere de cada vez. Um caractere é uma letra, um valor. E ele aceita esse caractere em vírgulas altas. Vírgulas altas, sim, em vírgulas altas. Só aceita simplesmente um caractere. Bem, e agora a gente tem então tipos de referência. Tipos de referência armazenam um ponteiro para os dados na memória. Quando você copia uma variável de tipo de referência, você copia a referência, não os dados. Bem, então você provavelmente pode se perguntar o que é um ponteiro, porque já que ele não armazena diretamente valor, o tipo de referência ele armazena um ponteiro. Um ponteiro é uma variável que armazena o endereço de memória da outra variável. Em vez de armazenar diretamente um valor, o ponteiro guarda o local onde esse valor está armazenado na memória. Quer dizer, quando a gente trabalha com ponteiro, a gente não manipula diretamente o valor, a gente manipula o endereço desta variável. E a gente tem então, nos tipos de referência, primeiro string, a sequência de caracteres. Geralmente a string é utilizado quando a gente quer trabalhar com tipos de dados ou com variáveis que vão armazenar nomes, textos, informações que não sejam do tipo numérico ou que não vai se fazer operações matemáticas. Porque com string a gente pode ter caracteres que sejam números ou letras mais juntados. O tamanho da string é variável dependendo da memória disponível. E a gente tem o tipo object, que em programação é considerado, ou pelo menos em programação orientada a objeto, o pai de todos os tipos, que aqui diz tipo base para todos os tipos em C Sharp. Quero dizer que todos os outros tipos derivam ou herdam do tipo object. É o tipo que todos nascem dele, ou se baseiam nele que é para criar os seus próprios tipos. No caso é o tipo object. E aqui ele diz que tamanho variável, qualquer tipo. Logo, os tipos que nós já vimos, int, short, byte, todos eles derivam do tipo object. E a gente também tem, nos tipos de referência, temos as estruturas, que no caso temos os arrays, que vão ser conceitos que a gente vai estar abordar posteriormente. A estrutura de dados que armazena coleções de elementos do mesmo tipo.
Sim, elas são coleções. Mas a gente vai estar a abordar sobre isso. Vamos ver que um mesmo array a gente pode armazenar várias informações em posições diferentes. Tamanho variável depende do número de elementos, pois quando nós definimos um array, a gente define a quantidade de elementos que a gente vai ter nesse array. Ainda nos tipos por referência em estruturas, a gente tem classe, tipo definido pelo usuário para representar objetos, propriedades ou métodos. As classes são geralmente objetos do mundo real. Por exemplo, um carro pode ser uma classe, uma casa. Mas a gente também vai estar a abordar com maior detalhes sobre classe quando a gente tiver a abordar sobre orientação a objetos. Temos também aqui struct, ele é semelhante à classe, mas por valor. Mas passados por valor e o struct diferente das classes, elas não podem ter método. Também a gente vai estar a abordar sobre a struct. Porém, é importante aqui eu passar a informação que são tipos de dados e que existem. Bem, e também temos os tipos especiais em C Sharp, que são aqueles tipos que elas só entendem o tipo quando a gente passa a informação ou que só conhecem o tipo quando o programa está em execução. No caso, nós temos o tipo Dynamic, tipo que permite resolução em tempo de execução. Quer dizer, nós só conseguimos saber este tipo de dado quando o nosso programa está a rodar em tempo de execução. Nós não conseguimos saber o tipo desses dados em tempo de compilação. Nós temos aqui tamanho variável flexível. E temos aqui o var, que é um tipo inferido em tempo de compilação, mas fixo após a inicialização. O var é um tipo de dado que a gente, depois de declarar var, por exemplo, nome, a gente tem que inicializar esse tipo de dado. E automaticamente, quando nós inicializamos, ela já passa a conhecer este tipo de dado devido à inicialização que nós fazemos. Para quem não sabe, inicializar uma variável em programação é atribuir um valor nesta variável. Tal como na aula passada eu fiz nome igual a Lucas, se não tem erro, e idade igual a um determinado número. A gente está fazendo, na verdade, uma operação de atribuição. O símbolo de igual em programação a gente não utiliza para dizer que é igual, mas sim para dizer que é atribuição, que estamos a passar um valor para outro. Mas vamos detalhar mais sobre isso nas aulas que a gente falar sobre os operadores. Bem, vamos então à nossa prática. Bem, vamos então à prática e declarar algumas variáveis consoante os tipos que a gente aprendeu na aula prática. E eu dividi aqui o código com esses comentários, que é para uma melhor abordagem ou organização do código. Bem, para numéricos inteiros, podemos declarar variável como quantidade, idade, número de pessoas. Já sabemos que para declarar uma variável, a gente precisa primeiramente saber o tipo de dado, int, e o nome da variável, idade, e estamos a atribuir o valor 10 à idade. Esse sinal é o operador de atribuição em programação. Vou declarar uma outra variável, número só, atribuir 50. Para dizer que pessoa, não tem como ter uma pessoa e meia, então são valores numéricos inteiros. Logo, sempre que nós sabemos, ou sempre que nós vimos que vamos trabalhar com valores inteiros, sem casas decimais, a gente declara variável do tipo int. Bem, ainda dentro dos numéricos inteiros, a gente tem um byte, que também armazena valores numéricos, mas a sua gama de valores é menor em relação ao int. Lá na aula teórica,
a gente viu a quantidade de valores que cada um dos tipos de dados pode fazer com que uma variável aceita, ou o valor que uma variável pode conter consoante o tipo de dados. Temos o byte. Para valores flutuantes, a gente tem o float, o peso, bem, quando a gente está trabalhando com valores flutuantes e a variável for float, a gente utiliza o sufixo f no final. Posso estar imprimir na tela com o comando console.writeLine, peso. Já vimos que este comando é o comando de saída de dados, que nos permite visualizar a informação na tela. Aqui eu tenho 50.5. Temos o tipo double, altura, 3.5. Pegar a altura e tá a imprimir a altura na tela. Aqui 3.5. E temos o decimal, né? Também temos o decimal, que vimos que é um tipo que é usado para cálculos financeiros, valores absurdamente grandes. Se nós quisermos usar a vírgula, o decimal é M no final. Soldo a conta. Basicamente, as aulas de tipos de dados são um complemento das aulas de variáveis e a gente só está a explorar cada um dos tipos. Okay? Para texto, a gente tem a string, né? Pode ser informação. C Sharp é a melhor linguagem de programação. Vamos fazer isso. Vou imprimir a variável informação. No caso, já estamos no tipos texto, ou que aceitam texto. Vou salvar, vou rodar. Está aqui, C Sharp é a linguagem de programação. Sendo que também os tipos texto, também a gente pode colocar número. Porque quando nós colocamos números, entre aspas, ele automaticamente fica texto. Não estamos a falar de número para fazer manipulação ou de soma, mas estamos a falar de um texto. Toda essa informação é um texto. Então, podemos receber também nome, ou ter nome, né? Até que já complementa o compilador. Posso passar aqui o nome e vamos ver que já vamos imprimir na tela a variável nome. Okay? Lembrar que a ideia dessa aula não são as variáveis, mas sim o conceito de tipo de dados. Temos também o char, que é um tipo que só aceita um único caractere. Temos aqui, por exemplo, sexo masculino, não aceita dois, já vai dar erro. A gente abordou no conceito teórico sobre essa aula, então, ou sobre esse conceito.
Então é importante trazer aqui na prática. Tá aqui M, que no caso significaria masculino, e F feminino. Bem, e nos tipos lógicos, então, que é o tipo boolean, true ou false, a gente pode estar tipo, nas redes sociais, ativo ou inativo, online, offline. Eu posso criar aqui uma variável, ativo, e dizer que true quer dizer que é verdadeiro. Ele está ativo. Vou imprimir na tela. De lembrar que o tipo bool só aceita dois valores, que é o false ou true. Vou rodar. Aqui, true. Colocar false, que são os valores, quer dizer que ele não está ativo, está offline. Não. Vou rodar. Aqui, false. E vamos ver que futuramente a gente vai utilizar muito esse tipo de dado lógico, ou bool. É muito usado mesmo em programação. Temos o object, que como a gente falou, é o tipo de dado pai, que todos os outros tipos de dados herdam dele. E com o object a gente pode brincar, a gente tem a liberdade dos tipos de dados. A gente pode declarar um object, nome, e dizer que vai ser Lucas. Está bugando. Está dizer que a variável nome já foi declarada. Dizer nome completo. Lucas Santana. Ele aceita. Posso dizer que é 20. Também aceita. Posso dizer que todos os tipos de dados que a gente aprendeu até agora, eu posso passar ele num tipo object e imprimir ele. Ele então é considerado o pai de todos os tipos de dados. Temos também os tipos de dados especial, né? Temos o dynamic e o var. O var, ele entende o tipo de dado em tempo de compilação. Vai lá, vou criar var tentativa. Vou atribuir igual a 50. Se nós passarmos o mouse por cima dele, ele vai dizer que é do tipo int. Ele já atribui o tipo de dado automaticamente. Se eu dizer que tentativa, abrir parênteses, escrever 3, isso já é um texto. Ele vai dizer que é do tipo string. Se eu dizer que 6.7f, ele vai dizer que é do tipo float. Então, é um tipo de dado que a gente pode estar a brincar. O valor que a gente atribui para uma variável do tipo var é o tipo que ele assume. E temos o dynamic. O dynamic ele só entende o tipo de dado em tempo de execução. Se nós fazermos isso e atribuirmos 20, vamos passar o mouse, vamos ver que ele diz que é dinâmica. Logo, ele não sabe o tipo de dado desta variável dinâmica. Então, o tempo de compilação, né? O var entende o tipo de dado em tempo de compilação e o dynamic em tempo de execução. Quando nós executamos nosso projeto ou rodamos, só assim que a variável do tipo dynamic entende o tipo de dados dessa variável. Vamos lá, console, pipeline, my app. Quando nós rodamos a aplicação, aqui, 20. Só assim ele sabe que é então um tipo de dado inteiro. Se a gente colocar aqui o breakpoint e rodar a aplicação em modo debug, só assim é que a gente se vier aqui
passar o mouse, vamos ver que é 20. Logo, ele entende que o tipo é int ou inteiro, só em tempo de execução. Ok? E para a aula dos tipos de dados é isso, que são conceitos chaves em programação. Os outros tipos de dados, vocês podem estar a abordar ou podem estar a explorar lá no material e a gente vai estar vendo, então, de forma mais detalhada ao longo do nosso curso. Os tipos de dados e as variáveis são conceitos chaves para qualquer programa. Quase que não se desenvolve programas sem utilizar declaração de variáveis. Os tipos de dados são bastante importantes em C Sharp, porque C Sharp é uma linguagem fortemente tipada. Não tem como declarar variável sem termos um tipo de dado específico. Bem, eu também escrevi, acho que já há um tempinho, um artigo sobre, fiz uma publicação no meu LinkedIn sobre o mesmo tipo de dados. Se verem aqui, acho que já está há um mês e vocês podem também estar a explorar isso, este conteúdo. Muito obrigado por tudo. Eu aguardo vocês na próxima aula. Boa continuação e que estejam tirando proveito no curso. Obrigado e até já.